Salve, salve, amigos! Olha, hoje a gente vai esquecer as 4 linhas por enquanto e se dedicar aos bastidores do Vasco. Finalmente o presidente Pedrinho deu as caras para esclarecer diversos pontos importantes sobre o futuro do clube e aqui a gente vai destrinchar isso tudinho para você. O que de mais importante o Pedrinho falou, os principais tópicos e, claro, reagir a eles, dar a minha opinião e também saber a de vocês no final desse vídeo. Uma coletiva de mais de 2 horas, por aí você já percebe o quanto de assunto foi abordado. Teve polêmicas, indiretas, papo reto e muita transparência sobre determinados assuntos que afligem o torcedor vascaíno, como por exemplo a questão da SAF. Então, ó, cola aqui comigo, me dê uma moral, deixe o like, compartilhe o vídeo e venha se tornar mais um inscrito do canal. Bom, meus amigos, todos os holofotes de hoje no Vasco estavam para a coletiva do presidente Pedrinho, marcada para as 15 horas em São Januário. Torcedores ansiosos nas redes sociais, nas rodas de conversas, o papo era só esse, e os jornalistas posicionados para sabatinarem o atual mandatário do Vasco. Foram mais de 2 horas de perguntas, respostas e esclarecimentos. Apesar da responsabilidade pela pauta importante que rege o futuro do Vasco, Pedrinho tentou tornar o ambiente mais leve no início ali, para que em seguida seus esclarecimentos fossem feitos e aí a sessão de perguntas aberta à imprensa. E olha, muitos foram os assuntos. Além de ver ao vivo a entrevista, eu vi depois, antes de entrar no ar, mais uma vez, para ver se eu tinha esquecido de algum item, né, para a gente debater aqui. Óbvio que não vou colocar todas as falas do Pedrinho, porque foi muito grande. Mas eu anotei muita coisa que ele falou e que a torcida do Vasco estava ávida para saber. Então, antes da gente ir diretamente nesses temas, vamos apenas extrair uma sonora do Pedrinho com o assunto mais importante da coletiva. Foi esse imbróglio da SAF, a busca por um investidor e as últimas especulações que davam conta de alguns interessados. Com um tom sério e realista, o Pedrinho destacou que segue aberto a negociações com possíveis compradores para que a SAF, né, aconteça, essa venda, e que há sim conversas em andamento. Conversas com mais de um investidor e que ele frisou que são muito iniciais. Portanto, não tem nada de avançadas como andaram dizendo por aí. O Pedrinho afirmou também que não tem a intenção de ser sócio majoritário da SAF do Vasco, como também andaram especulando por aí. Segundo ele, essa história dele visar o poder é pura mentira e que a ideia é deixar o controle com o investidor. Enquanto ele for presidente do Vasco da Gama, garante que a sua intenção vai ser vender a Vasco SAF. Não quis estabelecer prazo, disse que pode ser daqui a 1 mês, 2 meses, enfim. Mas deixou no ar, mas esclareceu aí a sua intenção. Então vamos ouvir o Pedrinho falando sobre essa questão da SAF e os próximos passos. Enquanto eu for presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, a minha intenção vai ser vender a Vasco SAF. Vocês estão ouvindo isso da minha boca. A minha intenção vai ser vender. Vender é um outro processo. Vender é um outro processo. Então, a minha intenção é vender. Paralelo a isso, eu não posso ficar sentado no sofá de casa esperando um investidor, porque eu tenho contas para pagar. E eu preciso fazer com que o clube ande. Eu tenho dívidas, eu tenho compromissos. Com isso, eu tenho que fazer uma reestruturação financeira. Pegando já a palavra reestruturação, o torcedor ele tem todo o direito, porque eu sou um deles, na função de presidente, de nunca mais querer ouvir essa palavra reestruturação, porque ela já foi dita milhões e milhões de vezes. E nunca foi feito nada. E quando a gente entra com a medida cautelar antecedente, isso é o início da reestruturação financeira. Isso é o início, que não foi feito em nenhum momento por nenhuma gestão. Então, nós estamos iniciando um processo de reestruturação para que o Vasco seja autossuficiente. Ah, Pedrinho, isso quer dizer que você não quer vender a SAF? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu preciso fazer com que o clube consiga pagar seus salários. Então, com a medida cautelar, a gente já consegue congelar as dívidas do passado por 60 dias e depois da medida a gente vai ver o próximo passo a seguir. Então, só para ficar claro, eu quero vender a Vasco SAF. Eu tenho a intenção de vender a Vasco SAF. Quando isso vai acontecer? Não sei. Não sei.
Pode ser um mês, um ano, 2, não sei, não tem como eu prever. As pessoas acham que tem milhares de pessoas batendo na porta, oferecendo quase 40 trilhões de dólares, que é isso que divulgam, e eu estou assim, não quero, porque eu adoro o poder. Eu quero o poder, então eu vou reestruturar o Vasco. É mentira. Existem alguns investidores, mas eu tenho que ter muito cuidado quando eu falo alguns investidores, porque as pessoas acham que já são negociações avançadas, que está perto de fechar, não. Existe alguns, não um só, existe alguns, e existe o NDA assinado. O NDA nada mais é que é uma confidencialidade desse início de conversa, que eu não vou chamar nem de negociação. Isso é comum no mercado executivo. E, através desse NDA, eu não posso falar quem são os investidores. O que eu posso falar é que já tem mais de um mês, muito mais de um mês, tem conversas com mais de um investidor, que são conversas muito iniciais. Tem um que a gente já assinou o NDA e nem começou a conversar. Entendeu? E o NDA e a conversa inicial, ela é muito mais para você passar um diagnóstico, por isso que tem o NDA, porque você vai passar ali todos os números do clube. E isso, de repente, não é, essa conversa de conhecimento do que está acontecendo com o clube, ela não demora nem, ela não consegue ser nem no primeiro dia. De repente, vai ter dois, 3 encontros só para definir essa situação, de mostrar a realidade. E se isso avançar, aí você vai para o segundo passo e começa a construir. Mas já tiveram investidores que estavam muito dentro e não estão mais, pô. Entendeu? E não estão mais. E não estão mais não por qualquer empecilho da gestão, por qualquer exigência. Não, porque saíram, simplesmente. Como você ouviu aí, ele não pôde citar o nome dos investidores que vem conversando, mas cogita isso aí, que seja o tal grego e o outro ligado à Arábia, mas por hora especulações, nada concreto. Ele mesmo disse que não tem negociação, apenas conversas superficiais. Outra coisa importante, para a gente pontuar sobre essa questão, ele deixou claro que há critérios nessa busca por um investidor. Talvez por isso leve mais tempo essa situação. Ele quer alinhar com o investidor a questão da credibilidade reconhecida, da saúde financeira, do planejamento esportivo financeiro com prazos de cumprimento e a estrutura também de CD também com prazos de cumprimento, entre outras coisas. Ele quer deixar tudo amarradinho para não dar o que aconteceu, com a 777. Inclusive, ele abriu a coletiva mais uma vez, cuspindo marimbondos contra a 777 e os horrores que ela cometeu na gestão da SAF. E sobrou até para a gestão passada do ex-presidente Salgado. Pedrinho citou, além do Salgado, o Vitor Roma, o Luiz Melo, o Adriano Mendes e até o Júlio Brandt, responsáveis aí por lerem um contrato e darem aí o aval à entrada da 777 no Vasco. Inclusive, foi aberta uma comissão de investigação para que não seja normalizado o que ocorreu no clube. Em relação à ACAP, que é a seguradora que hoje ocupa o lugar da 777, segundo Pedrinho, pela legislação americana, nenhuma seguradora pode ser controladora de times de futebol. Sendo assim, a ACAP ficaria impedida de assumir a SAF do Vasco. O presidente ainda frisou que a empresa não possui interesse de gerir a SAF. E essa questão do investidor, galera, também recai no time, O Pedrinho foi perguntado sobre a situação do time para o próximo ano face a essas dívidas. Ele tocou a real dizendo que sem um investidor, o objetivo é atacar estas dívidas. Ele sabe que dói no torcedor essa situação, mas que é necessário. Ele até disse num determinado momento que gostaria de falar para a torcida que tem milhões a investir, que vai fazer um time super potente, que vai ser competitivo, brigando por título, que vai ganhar a Copa do Brasil, mas ele disse que não vai fazer isso, até porque seria hipocrisia, com toda essa nuvem que se forma em cima da SAF. Sobre planejamento para 2025. Em cima dessa situação aí, Pedrinho revelou que o Vasco já iniciou o planejamento para o próximo ano, no futebol e em relação a reforços e com mapeamento de mercado. Tudo isso vem sendo feito nos bastidores para que após o Brasileirão haja aí as ações sobre os novos atletas e dispensas, claro. E por falar em reforços, Pedrinho foi perguntado da tal janela do meio desse ano, que foi super criticado, Ele realmente concorda que deixou a desejar na janela de transferência, mas não quis despejar a culpa nas escolhas pelo Jean David e o Maxime Domingues, Ele elogiou ambos os jogadores, mas
considera que o erro foi em outros tópicos, em outras questões. Não quis abrir muito sobre esse mérito, sobre esse tema. Eu só acho que nesse sentido faltou lhe falar da atuação do Marcelo Santana, né? Se ele estava satisfeito com o trabalho dele, porque o Marcelo é que vai tomar conta dessas contratações aí para 2025. Acho que faltou apertar o Pedrinho nesse sentido. E ainda sobre esse assunto, o Pedrinho falou da situação do Rafael Paiva, hein? Foi perguntado. Como eu esperava, se você viu o vídeo de ontem, ele não quis se alongar sobre a permanência ou não do treinador para a próxima temporada. Deixou no ar e disse que a continuidade do Rafael Paiva será avaliada após o fim da temporada. Os rumores no clube são de que o Pedrinho vai buscar um cara com mais experiência. Mas eu prefiro esperar porque ainda faltam 5 jogos e no futebol há muitas mudanças de opinião aí da noite para o dia. Mas estava na cara que ele não ia sacramentar a saída do Paiva agora, ainda mais com o time nessa reta final. Em relação a Verratti, Payet e Coutinho, falou dos 3 jogadores. Sobre Verratti, disse que a sua intenção é melhorar as condições do salário do jogador e que vai fazer todo o esforço para isso. Apesar que o contrato do Verratti tem um mecanismo automático de renovação até 2026. Em relação a Payet, destacou que em conversa com o francês foi dito que não há o interesse do Vasco na saída dele, né? E sobre o Coutinho, lamentou as seguidas lesões do jogador, mas elogiou bastante o atleta, que muitas vezes acaba se lesionando por querer demais, por treinar muito, né? Buscar sempre o melhor a serviço do Vasco. Já que ainda estamos falando do time, o presidente informou que a preparação para a pré-temporada do Vasco do próximo ano será no Rio de Janeiro, ao contrário do que aconteceu nos anos anteriores, onde o time se preparou no exterior. Para encerrar, alguns temas finais. Apesar de toda essa situação instável da SAF, Pedrinho garantiu que 2025 vai ser sem sustos financeiros. Revelou que em conversa com o CEO Carlos Amodeu, foi garantido que o planejamento financeiro do ano de 2025 está assegurado. Em resumo, o clube terá condições de pagar as contas enquanto não encontrar um investidor. O próprio Carlos Amodeu, que estava lá do lado dele, afirmou que o aumento no número de sócios e a chegada de novos patrocinadores contribuiu para a manutenção da operação do futebol. Além disso, o executivo frisou que não houve adiantamento referente ao ano de 2025 e que as receitas para o próximo ano serão maiores do que esse de 2024. Sobre São Januário e a sua reforma. Olha, galera, ela não deve mais começar em janeiro, viu? No entanto, o VP jurídico Felipe Carregal afirmou que já há cartas de intenção assinadas para a venda do potencial construtivo. O intuito é iniciar as obras o mais breve possível, mas não em janeiro. Com isso, Campeonato Carioca para o Vasco terá jogos em São Januário normalmente. Sobre fornecedor de material esportivo, apesar das últimas especulações aí de Nike, Mizuno, foi informado que houve a extensão do contrato com a Capa até 31 de dezembro de 2025. Então, a Capa segue no Vasco e em 2026 aí é outra conversa. Pode ser a Capa, como pode ser outra patrocinadora. Bom, amigos, de maneira geral foi isso. Isso foi o que de mais importante eu identifiquei na coletiva de hoje. No geral, em termos de esclarecimentos, de colocar as coisas às claras, né? Eu achei produtiva a entrevista. Talvez o deslize maior tenha sido ao elogiar os jogadores contratados, mas é aquela história, né? Nenhum presidente, nenhum dirigente chegaria publicamente para falar mal dos seus atletas, dos seus ativos, ainda mais nesse momento. Acho que o Pedrinho respondeu bem a grande maioria dos questionamentos e deu uma tranquilizada ao torcedor em alguns tópicos importantes, né? Positivo ele ter falado que já tem investidores interessados, né? Tocou em pontos importantes e acabou sendo transparente também com o torcedor em relação à situação do Vasco. Não vi ele fugindo muito das perguntas, apenas na questão do Rafael Paiva, né? Que ele deixou no ar. Apesar dos pesares, creio que o saldo foi positivo. A visão do clube, né? O que está se passando ali, ele está sendo passado. E aí cabe ao torcedor concordar ou não com essas diretrizes. Infelizmente, essa é a realidade do Vasco hoje, pelos muitos erros do que aconteceram lá atrás e por conta da última administração, principalmente. Mas a gente está aqui de olho e vai cobrar as promessas do Pedrinho. E você, o que achou da coletiva do Pedrinho, presidente? Concorda com o que ele disse? Acha que faltou algo? Então comente aqui e vem comigo nessa. Valeu? Bom, tô indo, meus amigos. Em breve tô de volta ao canal. Aquele abraço.